Beleza. Segunda parte. Na estrutura conceitual, ela traz para a gente algumas definições, tá? Então a gente vai entrar nessas definições para depois a gente entrar na utilização das bases de mensuração conforme esse pequeno balanço patrimonial aqui que eu montei aqui, tá? Então, lá diz que os registros contábeis eles devem ser realizados e os efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis dos períodos com os quais se relacionam. Portanto, reconhecidos pelos respectivos fatos geradores, independente do momento da execução orçamentária. Isso é uma coisa que a gente viu na primeira aula já, que as VPAs e VPDs, elas ocorrem, né, que são as receitas e despesas da administração pública, elas ocorrem independentemente da execução orçamentária, ou seja, eu posso ter a arrecadação de uma receita agora e sob o aspecto orçamentário, mas sob o aspecto patrimonial, essa VPA ela pode ser incorrida em momento posterior. Pode ser ao contrário também, uma VPA incorrida no momento atual, então gerou uma receita, mas a arrecadação dela, né, o momento sob o aspecto orçamentário de ingresso dessa receita pode acontecer de maneira posterior. E pode ser concomitante. Então, VPA, VPD podem acontecer antes, durante ou após aí a execução orçamentária, tá? Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais prevalecendo nos conflitos entre elas a essência sobre a forma, tá? Então, aspecto aqui do postulado da essência sobre a forma que a norma conceitual também traz e a gente sempre traz aí, é bom para lembrar em questões de prova. Opa. Aqui. Bom, a entidade do setor público ela deve aplicar os métodos de mensuração ou avaliação de ativos e dos passivos que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas patrimoniais. Aí, ok. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registro ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis devem ser realizados à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas. Tá? O que a estrutura conceitual quis dizer aqui? Que se tiver algum erro ou omissão, ou até mesmo de mudança de critério, essas alterações do patrimônio líquido elas vão ser evidenciadas direto lá no patrimônio líquido, tá? E também evidenciadas em notas explicativas. Elas não devem ser levadas às contas de resultado, VPA e VPD, por um decorrente de algum erro, omissão ou mudança de critério. Tá? Mas tudo tem que ficar realmente explicado em nota explicativa e tem que ser realizado direto lá nas contas de ajustes do patrimônio líquido. A avaliação patrimonial, a gente já falou mais ou menos essa definição lá no início, mas ela é basicamente a atribuição de um valor monetário. Então, se eu vou avaliar um bem, eu tenho que atribuir um valor monetário a ele, tanto do ativo quanto do passivo, decorrente de julgamento fundamentado no consenso entre as partes que traduza com razoabilidade a evidenciação de atos e fatos administrativos. Tá? Então, tem um ato e fato administrativo, eu consigo atribuir um valor monetário a ele e aí traduz isso num fato contábil. Sobre a influência significativa, a estrutura conceitual traz uma definição de influência significativa que é muito utilizado aqui na definição dos investimentos. Então, aqui nos investimentos, eu consigo utilizar tanto o método de custo quanto o meu método de equivalência patrimonial, o MEP. Tá? E eu vou utilizar o MEP quando eu tiver influência significativa. Tá? Então, quando uma empresa ou um ente público tiver influência significativa sobre outra empresa controlada, aí eu vou utilizar aqui o método para eu mensurar esse meu investimento, vai ser o método de equivalência patrimonial. Quando um ente público detiver alguma participação em alguma outra empresa, mas ele não tiver, por exemplo, a influência significativa, ele vai avaliar pelo método de custo. E a influência significativa é o poder de uma entidade do setor público de participar das decisões políticas e financeiras e operacionais de outra entidade
e dela receba recursos financeiros a qualquer título ou que represente participação acionária sem controlar de forma individual ou conjunta essas políticas, né? Então essa aqui é a definição da influência significativa, é a capacidade de influenciar significativamente as decisões de políticas financeiras e operacionais da entidade, tá? E aí, se uma entidade tiver influência significativa sobre a outra, aquela entidade vai avaliar aquela investida pelo método de equivalência patrimonial e não pelo método de custo. A mensuração, né? A constatação do valor monetário, mensuração e avaliação patrimonial é tudo muito parecido, tá? Então a mensuração é a constatação do valor monetário para itens do ativo e do passivo, decorrente de aplicação de procedimentos técnicos suportados em análises qualitativas e quantitativas, né? Então eu tenho uma análise lá, tanto quantitativa quanto qualitativa, eu consigo constatar um valor monetário e atribuir esse valor monetário ao meu item do ativo ou do passivo. A reavaliação é a adoção do valor de mercado, lembra das bases de mensuração, o valor de mercado é uma delas tanto para ativo quanto para passivo, ou do consenso entre partes para bens do ativo. Então eu consigo fazer uma reavaliação, que é normalmente um acréscimo no valor do meu ativo a valor de mercado. Redução ao valor recuperável, já comentei bastante na primeira parte, mas a redução ao valor recuperável é a perda, né? Então está sempre relacionado a uma perda dos benefícios econômicos futuros ou do potencial de serviço do ativo. E essa perda ela tem que ser superior ao reconhecimento sistemático da redução dos benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço devido à depreciação, tá? Então reflete o declínio da utilidade do ativo para a entidade que o controla. Então se eu tenho um bem registrado por 100 e aí eu tenho 20 de depreciação, meu valor líquido contábil é 80, mas eu verifiquei, por exemplo, que o meu valor em uso é 60, eu tenho que fazer um teste de recuperabilidade para que o meu bem seja registrado na minha contabilidade por 60 e não mais por 80, tá? E essa diferença de 20 é o teste de recuperabilidade. Que é uma perda de benefícios econômicos futuros, o potencial de serviço, que é basicamente do valor do meu ativo, sendo uma perda superior ainda a essa perda de 20 que eu já tive, né? Então eu já tive uma perda de 20 por depreciação ou amortização, mas aí eu vejo que o meu valor em uso é ainda menor do que o valor que ele está registrado contabilmente. E aí eu registro mais uma perda. Então está sempre relacionado à perda de valor. E reflete um declínio da utilidade do ativo para a entidade que o controla. O que o controla, porque a gente viu na primeira aula que ativo é um recurso controlado pela entidade no presente, né, resultante de eventos passados. Então, um recurso controlado. Valor de aquisição. O valor de aquisição é a soma do preço da compra e mais os gastos suportados, né, de forma direta ou indireta, para colocá-lo em condições de uso, né? Então, se eu tive, por exemplo, frete ou algum imposto não recuperável, tudo isso vai fazendo parte do meu valor de aquisição. O valor justo, a gente já comentou também bastante, é o valor pelo qual um ativo pode ser intercambiado, né, ou seja, trocado, né, e um passivo pode ser liquidado entre partes interessadas e que atuem em condições independentes e isentas e conhecedoras do mercado. A estrutura conceitual não propôs valor justo como uma das bases de mensuração, mas em substituição propôs o valor de mercado, o qual foi definido do mesmo modo que o valor justo. Só trocou o nome basicamente. O valor contábil bruto é o valor do bem registrado na contabilidade em uma determinada data, sem a dedução correspondente da depreciação, a amortização ou exaustão acumulada, tá? Então, esse aqui é o meu valor contábil bruto. O valor contábil bruto, nesse caso aqui, nesse exemplo, seria esse de 100, né? Que ainda antes da dedução da depreciação, amortização ou exaustão. O valor contábil líquido já seria esse aqui. O valor contábil líquido. Já seria o valor do bem, que é o valor contábil bruto, deduzido da depreciação, amortização e exaustão acumulada, né? E aí as demais perdas por redução. Na verdade, seria até o 60 aqui, que seria o meu atual valor contábil líquido, que ainda reduz mais ainda os 20 aí por exemplo, de redução ao valor recuperável. O valor realizável líquido é a quantia que a entidade do setor público espera obter com a alienação ou utilização dos itens de inventário quando deduzidos os gastos estimados para o seu acabamento, alienação ou utilização. É o valor final que a entidade espera desse ativo.
O valor recuperável é o maior montante entre o valor justo líquido de despesas de venda do ativo ou da unidade geradora de caixa e o seu valor em uso. Tá? Então, é basicamente esse exemplo que eu dei aqui. Tá? Eu tenho meu valor contábil bruto de um bem, que é 100. Eu deduzi minha depreciação, amortização e exaustão de 20. Eu fiquei com um valor contábil líquido de 80. Tá? Se eu verifico que a diferença entre o meu valor justo líquido, e aí o valor é 80, né? Então, o valor contábil líquido aqui, ele é 80. O valor contábil líquido é 80. Acho que eu tenho que apagar aqui. O valor contábil líquido é 80. Então, já começo, na verdade, pelo líquido, né? Porque teria o bruto, depreciação, amortização e exaustão. Chega no meu valor contábil líquido. Eu vou verificar que o meu valor justo, ele é, por exemplo, meu valor justo, ele é aqui os mesmos, o valor contábil líquido, que é 80. E o meu valor em uso, ele é de 60, tá? Então, ele é o meu valor recuperável, ele é o maior valor entre, se por exemplo aqui o ideal seria tentar 90. Se o meu valor contábil líquido é 90, meu valor justo é 80 e o valor em uso é 60, o valor recuperável, ele é esse aqui, ó, que é o maior valor entre o valor justo líquido da despesa de venda, né, da unidade geradora de caixa, e o seu valor em uso. Ele é o maior valor entre os dois. Tá? Então, se eu pego o maior valor entre os dois e eu verifico que ele ainda é menor do que o meu valor contábil líquido, aí eu tenho que fazer o teste de recuperabilidade. Tá? Se aqui fosse 95, por exemplo, 95, e aí o meu valor justo, ele é maior do que o meu valor em uso, portanto esse é meu valor recuperável, e ele é maior do que o meu valor contábil que eu tenho lá escriturado na contabilidade, aí eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer uma reavaliação, por exemplo, desse bem. Mas se ele fosse menor, aí eu teria uma perda, além da depreciação, amortização e exaustão, que seria uma perda aí por recuperabilidade. Tá? Então, basicamente aqui o valor recuperável. As disponibilidades, então, começando agora com essa parte aqui, que a gente vai tentar atribuir as bases de mensuração para alguns itens, só que a estrutura conceitual traz, tanto do ativo quanto do passivo. Bom, ela traz lá que as disponibilidades elas são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. Tá? Então, as disponibilidades elas são avaliadas pelo valor original. Lá na Lei 4.320, ela fala de valor nominal. Tá? Então, se perguntar conforme a Lei 4.320, valor nominal, e falar conforme a estrutura conceitual, ou se não mensurar não falar qual que é a norma, as disponibilidades são mensuradas e avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, na taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. Tá? Então, as disponibilidades, vou botar um pouquinho mais para cá esse espacinho. Elas são mensuradas pelo valor original. E as aplicações financeiras de liquidez imediatas, elas são mensuradas pelo valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis, e as atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado, na maioria das vezes corresponde ao valor de mercado. Então, as aplicações financeiras, elas são aqui avaliadas e mensuradas ao valor justo. Tá? Valor justo, atualizados até a data das demonstrações contábeis, atualizadas e apuradas. As atualizações são apuradas e contabilizadas em contas de resultado e na maioria das vezes corresponde ao valor de mercado. Tá? Então aqui está dizendo que as aplicações financeiras normalmente se utiliza com a base de mensuração, aquela segunda base de mensuração do ativo, que é o valor de mercado. Na parte
aqui de passivo, vou botar mais para cá, a gente tem aqui os créditos. Opa, aqui direitos ou créditos. E aqui as obrigações. E aqui as obrigações, tá? Então, são mensurados ou avaliados de acordo com as bases de mensuração dos ativos e dos passivos, tá? Falou qual que eram as bases de mensuração, acabou não falando, né? Então, todos os demais ativos, o que são os direitos em geral, e as obrigações, claro, tirando aqui estoques, que depois a estrutura conceitual menciona algumas bases de mensuração específica, e a parte do ativo não circulante, que também menciona de maneira mais específica, a estrutura conceitual fala que as bases de mensurações serão utilizadas as bases de mensurações do ativo e do passivo, tá? Para crédito e outras obrigações. E aí fala que os riscos de recebimento dos direitos são reconhecidos em conta de ajuste, tá? Então, quando a gente tem algum direito a receber, como por exemplo no setor público, a gente tem aqui, por exemplo, dívida ativa, né? Que é um direito que tem a receber de impostos que não foram pagos em anos anteriores, por exemplo. Aí a gente tem um registro da dívida ativa, por exemplo, tenho R$1.000 para receber de dívida ativa, e eu tenho um ajuste que antigamente até era chamado de provisão, tá? Mas a diferença para a contabilidade pública da contabilidade privada é que provisão na contabilidade pública ela só é abordada como um passivo. Está aqui provisões, por exemplo. E no ativo, essas provisões que seriam, que reduzem os meus ativos são chamados de ajuste. Então, um ajuste que eu faço porque eu tenho um valor registrado para receber de R$1.000 de dívida ativa. Mas eu sei que de acordo com a minha média de recebimento nos últimos anos, e existe uma metodologia de cálculo para isso, desses 1.000 que eu tenho a receber, normalmente eu recebo 80% desse valor. Então, eu vou ter um ajuste, uma conta redutora no meu ativo de 20, por exemplo, e aí o meu valor líquido a receber de dívida ativa, ele fica aqui, por exemplo, 900, seria 200, né? Seria R$800. Então, em vez de eu receber, ter registrado no meu ativo um direito de receber 1.000, eu sei que normalmente 200 eu realmente não vou receber. Então, eu tenho um ajuste de 200, portanto, o meu valor líquido a receber de dívida ativa é 800. Isso aqui ainda é um direito registrado aqui. Então, o que a estrutura conceitual diz é exatamente isso, que os riscos de recebimento de direitos eles vão ser reconhecidos em conta de ajuste, tá? A qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que originaram. Eu posso ter uma reversão desse ajuste, tá? Eu posso ter uma reversão e aí eu faço a contabilização dela baixa. Como essa aqui é uma conta que ela o ativo tem natureza devedora, né? Essa aqui, como é uma conta redutora, ela tem natureza credora. Para eu dar baixa nela, por exemplo, se eu quero fazer uma reversão, eu faço um débito nessa conta, e aí eu baixo ela, é um débito no ativo, e faço um crédito numa receita, que daí é uma VPA. Então, ocorreu uma variação patrimonial aumentativa no meu patrimônio líquido, em decorrência de uma baixa de um ativo, mas foi uma baixa de um ativo com saldo credor, com natureza de saldo credor. Então, se eu baixei algo que estava reduzindo o meu ativo, a contrapartida vai ser uma VPA. Então, vai aumentar o meu patrimônio líquido. Tá? Depois, a estrutura conceitual acaba não entrando muito assim na parte da contabilização, mas isso aqui é tranquilo. E depois a gente pode ver mais, acho que tem parte de lançamento aqui, mas o que a estrutura conceitual quis dizer nesse momento foi basicamente isso. Tá? Separar o que é provisão na contabilidade pública é só passivo. E essas reduções, que seriam uma possibilidade de não recebimento no ativo, são chamados de ajuste. Vou apagar aqui para não confundir. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pré-fixadas são ajustadas a valor presente. Tá? Então, se eu tiver uma obrigação, contratei um empréstimo. Esse empréstimo ele pode ser
tanto pós-fixado, a uma taxa, por exemplo, de, sei lá, 100% do IPCA, e eu posso estabelecer um empréstimo de modo pré-fixado. Tá? E aí eu coloco aqui, por exemplo, 12% ao ano. Tá? Então eu posso ter um empréstimo em que eu não sei exatamente o quanto que eu vou ter que pagar nele ao final, né, do prazo, porque a taxa ela só vai ser conhecida depois que o Instituto, o IBGE, por exemplo, ou a dependendo da taxa que está atrelada, divulgar de fato quanto que foi a taxa incorrida no decorrer dos anos e no decorrer dos meses. O pré-fixado já não. O pré-fixado eu já consigo saber exatamente o quanto que eu vou pagar daquele empréstimo, por exemplo, daquela operação de crédito que está em obrigação. E a estrutura conceitual, ela fala que os direitos, então tanto para os direitos de título de crédito quanto para as obrigações, para aquelas que são pré-fixadas, elas são ajustadas a valor presente. Tá? Então essa aqui é mais tranquila, porque a gente lembra do pré-fixada, então lembra que tanto as obrigações quanto os direitos pré-fixados, eles vão ser ajustados a valor presente. Os direitos, então, ainda nos créditos e obrigações, os direitos do título de crédito e obrigações pós-fixadas, elas vão ser, e os pós-fixados, né, vão ser ajustados considerando todos os encargos incorridos até a data do encerramento das demonstrações contábeis. Né? O valor reconhecido como provisão deve corresponder à melhor estimativa de desembolso necessário para liquidar ou extinguir a obrigação presente na data das demonstrações contábeis. E aqui, no pós-fixado, vai ser na data das demonstrações contábeis. Então, se eu tenho um direito ou uma obrigação pós-fixada, vai ser reconhecida, vai ser ajustado aquela minha taxa na data das demonstrações contábeis, porque eu não tenho como saber no final do ano, por exemplo, a gente está em agora fevereiro, eu não tenho como saber no final do ano quanto que vai ser a minha taxa se esse meu título ou essa minha obrigação ela é pós-fixada. Então, na data das demonstrações contábeis, na data do fechamento, que normalmente se fecha depois do fato ocorrido, aí eu vou ter sim conhecimento de quanto que foi a taxa, eu consigo saber exatamente o quanto que é, por exemplo, a minha dívida nessa obrigação. Por isso que isso tudo é para a gente conseguir memorizar de maneira mais fácil. Tá? Que os créditos e direitos pós-fixado serão ajustados, considerando todos os encargos incorridos e juros e tal, até na data das demonstrações contábeis, tá? No encerramento. E os pré-fixados a valor presente, porque eu já consigo saber quanto que vai ser o custo, né? Se no caso seja uma obrigação, ou quanto que eu tenho aí de ganho, caso seja, por exemplo, aqui um direito. Aí o MCASP ele fala de uma parte bem extensa até dos caixas e equivalentes de caixa. Tá? Mas a gente sabe que as aplicações financeiras, por exemplo, e as disponibilidades já fazem parte do que se chama de caixa equivalente de caixa, né? Que dentro a gente pode encontrar conta banco, aplicações financeiras e o próprio caixa mesmo. Tá? Então as aplicações financeiras de liquidez imediata e aquelas resgatáveis em curto prazo são classificadas como caixa equivalente de caixa. Tudo que é a curto prazo pode ser enquadrada como caixa equivalente de caixa, desde que estejam disponíveis para atender compromisso de caixa a curto prazo e sejam conversíveis em quantia conhecida, suscetíveis a insignificante risco de mudança de valor. Então, como que eu considero caixa equivalente de caixa? Tem que ser compromissos para atender, tem que ser uma disponibilidade para atender, tem que estar disponível para atender compromissos no curto prazo, ou seja, eu não posso ter um prazo longo ainda para conseguir resgatar, então tem que estar disponível já no curto prazo, tem que ser conversível em uma quantidade conhecida, não posso ter uma incerteza de valor, não pode ter risco de significante de valor caso eu queira utilizar esse ativo. Então, atendendo a esses critérios, ele pode ser enquadrado como
um caixa equivalente de caixa. E os investimentos em ações, por exemplo, outras entidades, eles são excluídos dos equivalentes de caixa, exceto se realmente forem substancialmente equivalente de caixa, né? Então, investimento ali, ações, acaba que não é exatamente caixa equivalente de caixa. As aplicações financeiras classificadas como caixa equivalente de caixa, como tem de atender os requisitos de alta liquidez, também tem que ter alta conversibilidade e tem que ter um risco bem insignificante, com a finalidade, é claro, de cumprir os compromissos do caixa, estão mais aderentes à mensuração pelo valor justo, tá? Então, aplicações financeiras pelo valor justo. De forma geral, as aplicações financeiras elas podem ser mensuradas pelo custo amortizado, valor justo ou outros resultados abrangentes, valor justo por outros resultados abrangentes e valor justo pelo resultado. Aqui a estrutura conceitual, ela acaba adentrando numa parte mais específica de mensuração de aplicação financeira. Para a prova, a gente pode considerar que é valor justo e assim, é bem suficiente já, tá? Mas ela diz também que de forma geral as aplicações financeiras podem ser mensuradas pelo custo amortizado, valor justo por outros resultados abrangentes e esse valor justo também pode ser tanto resultados abrangentes quanto valor justo pelo resultado. E na sequência aqui a gente vai ver, por outros resultados, por outros resultados abrangentes ou pelo resultado. Os instrumentos financeiros, de modo geral, devem ser avaliados pelo valor justo, né, marcação a mercado, ou pelo custo amortizado quando é na marcação na curva. A marcação a mercado é quando eu quero resgatar o meu título agora. Então, por exemplo, eu investi num título, pode ser eu mesmo, uma entidade, por exemplo, o município, uma entidade pública. Tem lá títulos investidos, título de tesouro, numa NTNB lá que tem vencimento longo, tá? A marcação a mercado é como se eu trouxesse esse meu título para agora, para o presente. Quanto que ele vale hoje? Ele pode estar, se o título é prefixado, ele pode sofrer aí uma marcação a mercado. Pode ser maior ou menor do que o valor que eu estimaria que ele estivesse nessa data. Mas não tem a ver com o valor que ele vai vencer lá. O valor que o título vai vencer é sempre aquele valor. Se eu trazer para cá, na data de hoje, isso aqui é marcação a mercado, tá? Se eu espero esse meu título vencer, aí isso aqui se chama de marcação na curva, tá? Então, de modo geral, os instrumentos financeiros devem ser avaliados pelo valor justo, quando é a marcação a mercado, né, que seria o meu valor, quanto que é o valor atual daquele meu instrumento financeiro. Mas eu posso trazer também um custo amortizado, que é a marcação na curva, tá? Então, posso amortizar esse custo se eu quero mensurar ele lá na curva, lá no vencimento dele. O tipo de avaliação depende das características e da finalidade do qual o ativo está vinculado. E as duas formas de efetuar o registro do valor justo. Lembrando que a gente está na parte de disponibilidades aqui, aplicações financeiras e instrumentos financeiros. É uma ramificação aqui das partes de aplicações financeiras. Não é muito comum, mas isso, como está lá na estrutura conceitual, a gente faz questão de trazer, tá? Então, duas formas de efetuar o registro utilizando o valor justo. O valor justo por meio de outros resultados abrangentes, aí afeta o balanço patrimonial lá na conta de ajuste e avaliação patrimonial, e o valor justo por meio do resultado, que afeta a DVP. Esse aqui é o utilizado. Então, se eu quero fazer um valor justo por meio do resultado, ele vai afetar a DVP, que daí eu vou fazer as contrapartidas, né, nas minhas variações patrimoniais, seja aumentativa ou diminutiva, que refletem a perda com desvalorização de investimento ou os ganhos com a valorização de investimento. O ativo financeiro deve mensurar o valor justo por meio de resultado, a menos que seja por meio do resultado, tá? A própria estrutura conceitual fala que deve ser utilizado aqui o meio do resultado e não outros resultados abrangentes para eu avaliar, registrar o meu valor justo lá da minha aplicação financeira. Então, deve ser feito por meio do resultado, a menos que seja mensurado ao custo amortizado, que aqui na marcação na curva, ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, fala que deve ser assim, a menos que seja feito de outra forma. Custo amortizado, ele é igual ao quê? O saldo inicial, menos o valor que eu vou pagar da amortização do principal, ou que vou receber, né, mais os juros acumulados, menos os ajustes para perda. Normalmente isso aqui não costuma cair em prova, tá? Então, meu saldo inicial, ele é o valor pago inicialmente pelo ativo, a amortização do principal é o reembolso do principal e os juros acumulados é os benefícios recebidos ao manter o ativo em carteira, né? Então, nesse caso, como está falando de juros, né, das disponibilidades, então é os juros recebidos. É necessário segregar ativos em financeiros e permanentes para fins de apuração do superávit financeiro e, para tanto,
as contas contábeis possuem atributo indicador de superávit. Lá no MCASP, quando está falando, e aí acaba interferindo um pouquinho nessa parte de ajustes, de mensuração de ativos e passivos, mas é que na verdade faz parte da explicação da base de mensuração das aplicações financeiras e disponibilidade. Tá? Por que ele fez essa pausa aqui para explicar que é necessário segregar ativos financeiros impermanentes? Como a gente viu na primeira aula, a Lei 4.320, 64, ela fala que os ativos são separados em ativos financeiros, ativos permanentes e os passivos em financeiros e passivo permanente. Tá? Isso é o balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Segundo a 4.320 era para ser classificado dessa forma. Tá? E ele pode ser até divulgado dessa forma, só que daí o MCASP, para resolver esse conflito aqui e trazer para uma abordagem mais atualizada, na abordagem internacional, para dizer assim, não, olha, o balanço patrimonial ele tem que ser divulgado de acordo com as normas internacionais, que é o quê? Ativo circulante, ativo não circulante, passivo é a mesma coisa, circulante e não circulante, e patrimônio líquido. Tá? Aqui ainda a gente tinha, na forma antiga aqui da 4.320 do balanço patrimonial, a gente tinha, né, o ativo real, o passivo real e o saldo patrimonial, que seria equivalente ao PL. Para resolver esse conflito e trazer a informação mais atualizada em ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante, o MCASP atribuiu alguns atributos, que é o indicador de superávit financeiro, que é basicamente para conseguir apurar o superávit financeiro que é apurado em balanço patrimonial. Então, dentro do ativo circulante, eu tenho o ativo financeiro e eu tenho algumas contas que são ativo permanente, ou seja, trouxe esses dois para cá dentro do conceito de ativo circulante. A mesma coisa para o passivo. Eu tenho um passivo financeiro e um passivo permanente. Só que eu posso ter também um passivo financeiro no passivo não circulante. É a mesma coisa que eu posso ter um ativo financeiro no não circulante. Tá? E no PL já não tem essa distinção aqui. Então, esse aqui é o mais novo balanço patrimonial. Esse aqui é a parte antiga da 4.320. Esse aqui de acordo com o MCASP. Então é necessário segregar os ativos em financeiros e permanentes para fins de apuração do superávit financeiro e, para tanto, as contas contábeis possuem um atributo de indicador de superávit financeiro. Então, cada conta contábil do meu ativo e do meu passivo vai ter nem todas, assim, mas grande parte vai ter um indicador de atributo de superávit financeiro. Então, eu tenho uma mesma conta, por exemplo, a conta caixa, conta bancos, né? É 1.1.1.1.1.2, por exemplo, e no meu final ela vai ter o atributo F. E aí eu posso ter essa mesma conta com o atributo P. Conta banco, por exemplo, não vai ter atributo P, né? Porque ela sempre vai ser um financeiro, que vai atender a esse requisito das caixa equivalente de caixa, que são disponibilidades que estão ali prontamente conversíveis em dinheiro, tem pouca insignificância de risco de mudança de valor, né? Um risco pouco significativo, mas eu poderia ter, por exemplo, uma conta do ativo em que ela pode ser, ao mesmo tempo, um ativo financeiro e um ativo permanente. Isso vai depender, no caso do ativo, por exemplo, se eu já tenho o meu recurso em caixa ou não. No passivo é a mesma coisa. E vai depender do quê? Vai depender se essa despesa já foi empenhada ou não. Então, normalmente, quando ela não é empenhada, ela ainda está na fase de permanente. E quando ela é empenhada, ela vira para a fase do F. Isso eu estou falando lá do passivo. Tá? Do ativo, a visão é um pouquinho diferente. É quando já entrou dinheiro e eu já tenho esse dinheiro em caixa e já está prontamente aí para eu converter e liquidar minhas obrigações. E ele é um P quando ainda é só um direito, por exemplo, lá na dívida ativa. Né? Então, se eu tenho uma dívida ativa a receber, é um direito que eu tenho a receber, e normalmente esse direito vai ser um direito P lá, tá? Depois, lá na parte de plano de contas, a gente vai ver com mais calma aqui esse lançamento, a gente vai voltar várias vezes nisso aqui para
tentar explicar um pouquinho melhor. Mas aqui os slides já fizeram uma pequena introdução. Então, lá na Lei 4.320, no artigo 43, fala que entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre... E aí, essa divisão entre ativo financeiro e passivo financeiro, ela é justamente que depois existe um quadro, o balanço patrimonial, quando a gente vai ver nas demonstrações contábeis, nas DECASP, a gente vai ver que o balanço patrimonial ele tem alguns quadros e um dos quadros é o quadro da apuração do superávit financeiro. Tá? E basicamente o que consta nesse quadro? O total do meu ativo financeiro menos o meu passivo financeiro. Isso aqui vai dar o meu superávit financeiro, que é apurado exatamente no meu balanço patrimonial por força da 4.320. Então ele fala lá que entende por superávit financeiro a diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. O artigo 105 fala que o ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente da execução de autorização orçamentária e os valores numerários. E o ativo permanente compreende os bens e os créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Quando a gente vai lá para a lei, a gente consegue diferenciar o que é ativo financeiro e permanente, passivo financeiro e permanente, justamente com essa palavrinha independente de autorização orçamentária. Então, ativo financeiro ou passivo financeiro sempre independe de autorização orçamentária. Já os permanentes, eles dependem da autorização legislativa, aqui como diz o artigo 105. Tá? A utilização dos atributos P e F está intrinsecamente vinculada à disponibilidade dos recursos que são marcados com essa classificação. Logo, exceto os ingressos extra-orçamentários, os itens classificados como F, com atributo F, eles devem ser de fato estar livres e desembaraçados para a utilização pela administração pública. Tá? Assim como as aplicações financeiras enquadráveis como SEC, né, Caixa Equivalente de Caixa, que tem as mesmas características de caixa, alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, estarem sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Então, lembrando que ingressos extra-orçamentários, como eles são caixa também, eles também têm atributo F. Só que ao mesmo tempo que por exemplo, entra uma calção no meu ativo financeiro, eu já devo registrar um passivo financeiro no mesmo valor. Então, se entra uma calção de 2, eu sou obrigado a registrar um passivo financeiro de 2. A diferença entre os dois dá 0. Então, eles são ativos e passivos financeiros, os recursos, os ingressos extra-orçamentários, mas se ele é extra-orçamentário, e normalmente os extra-orçamentários eu tenho uma obrigação de devolver, ou tenho algum compromisso já com aquele recurso, ele também vai estar registrado num passivo pelo mesmo valor, de modo que ele não reflita no meu superávit financeiro. Aspectos orçamentários. A utilização dos atributos P e F ela está intrinsecamente vinculada, então, à disponibilidade dos recursos que são marcados. Acho que isso aqui já foi, né? Tá repetindo. E tá. Daí o MCASP ele fez essa pausa aqui, só para a gente relembrar também essa parte das disponibilidades e aplicações financeiras, que são grandes contas aqui do balanço patrimonial na parte de ativo, que estão aí nesse universo aqui dos atributos P e F. Agora, voltando para mensuração e avaliação de ativos e passivos, de estoques agora. Os direitos, né, barra créditos, as obrigações, a gente já viu que a estrutura conceitual e MCASP, eles são meio, sai pela tangente e acaba não falando quais são as bases. Fala para utilizar todas as bases de mensuração de ativos e passivos. E aí vai do julgamento profissional do profissional da contabilidade para saber qual é a melhor base para utilizar e, claro, de acordo lá com que algumas pistas que a estrutura conceitual já nos traz. Né? Então, os estoques eles devem ser mensurados pelo custo histórico, ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor. Tá? Então, os estoques, geralmente é o custo histórico, ou valor realizável aí
é o menor dos dois, tá? Então, custo histórico ou valor realizável líquido dos dois o menor. Exceto quando forem estoques adquiridos por meio de transação sem contraprestação, que devem ser misturados pelo valor justo. Então, estoques sem contraprestação eles devem ser mensurados pelo valor justo. Pelo valor justo na data da aquisição. Os bens de almoxarifado pelo preço médio ponderado. Médio ponderado das compras, conforme o inciso da lei, o inciso 3 do artigo 106 da lei 4.320, tá? A estrutura conceitual fala também que devem ser mensurados pelo custo histórico ou pelo custo corrente, tá? Então não é custo histórico ou custo corrente, dos dois o menor. Antes era que os estoques de maneira geral, a regra geral é custo histórico entre o custo histórico ou o valor realizável líquido, dos dois o menor, tá? E nesse caso aqui agora, os estoques eles devem ser mensurados pelo custo histórico ou pelo custo corrente de reposição. Então, custo histórico ou pelo custo corrente de reposição. Dos dois, aqui de novo, o menor. E em que casos são? Essa aqui é a regra geral. Custo histórico ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Tá? Os estoques sem contraprestação é valor justo. Os bens de almoxarifado, preço médio. E os estoques que serão avaliados entre os dois o menor, do custo histórico e do custo corrente de reposição, são os estoques para distribuição gratuita. Distribuição gratuita, ou por valor irrisório, né? E aqueles consumidos no processo de produção de mercadorias a serem distribuídas gratuitamente, né? Então a gente pode gravar como essa questão da distribuição gratuita é o custo histórico ou o custo de corrente de reposição, tá? Por exemplo, um estoque para merenda escolar, quando a entidade possui merendeira que prepare a merenda, tá? Então, distribuição gratuita é um pouquinho diferente da regra geral. Fala do custo corrente de reposição.